Então, na permacultura tem conceito que se chama um critério no design, são indicadores que são os sectores. O sector é uma modelização dos fluxos que vão entrar no sistema. Quais são os fluxos? Fluxos são fluxos de ar, fluxo de vento, fluxos de água, pode ser um rio, tudo que vai entrar no sistema. E isso é recurso. Pode ser beneficial, pode ser dar benefícios, ou pode ser negativos. Cachorros que estão latindo assim é uma poluição sonora. Então você pode pensar, ok, vou fazer aqui um quebra-vento tipo bem densificado para guardar os cachorros do vizinho bem longe, que eles não venham aqui, não entendem a gente não começar a latir. Pode ser que tem um vizinho que faz agrotóxico, que coloca muito agrotóxico. Lá também vou fazer uma cerca para prevenir toda essa poluição que vem do vizinho. O vento do mar pode ser positivo e negativo. A maresia do mar pode ser tóxico para uma horta. Então é melhor quando você tem uma horta de proteger do vento, porque o vento vai secar. Vai secar, vai ter sal, vai ser tóxico, vai ser agressivo para a hortaliça. Mas no mesmo tempo o vento da maresia refresca. Então pode ser muito útil de utilizar esse vento para refrescar a casa. Então isso são bem... Cada fluxo pode ser positivo ou negativo. Se é negativo, tem que transformar, ou parar, ou diminuir. Quando são beneficiais, tem que aproveitar, amplificar, às vezes. Por exemplo, se você tem o vento da maresia que vem aqui tem o vento que vem da vale aqui, e vem por aqui lá na casa. O que vai fazer depois, vai abrir um pouco aqui para fazer um túnel onde o vento vai vir aqui para refrescar. Não é muito trabalhoso podar as árvores e você vai ter um túnel para refrescar. Então essa noção de sector é muito importante. Um fluxo importante é o fluxo do sol. Tem o sol do verão que vem aqui, tem o sol do inverno que vem aqui. É só um fluxo de luz. Como vamos aproveitar isso? O sol pode ser beneficial porque tem luz, mas para a horta, para crescer plantas, mas no mesmo tempo pode ser muito calor. Aqui, por exemplo, tem muito sol, tem que proteger do sol. Perto da casa, colocar árvores para proteger do sol. Tudo isso faz parte como melhorar o sítio, o habitat. O habitat não é só a casa, o habitat é onde jardim também ao lado, etc. Então é importante de conhecer todos os fluxos que vêm na casa, que vêm no sítio.